Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante. Eu acho que não há ninguém quase que não conheça essa palavra aí, né? É Jesus acalmando a tempestade. Nós vamos ler do Lucas do 8, 22 até o 25. Tá bem? Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco e em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou e veio uma bonança, uma tranquilidade. Então lhes disse Jesus: aonde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Presta atenção, quem é este? Que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que é muito comum nas nossas vidas. Andando com Jesus sem conhecê-lo. O texto nos diz que esses aqui eram pessoas especiais. Não está falando da multidão. Não está falando de qualquer pessoa. Está falando dos discípulos. Ok? E está falando aí que quando Jesus acalma o mar, eles fazem uma pergunta: quem é este? Você só faz uma pergunta: quem é este? Para quem você não conhece. Quem será esse? Então os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles não conheciam verdadeiramente a Jesus. Não sabiam verdadeiramente quem ele era, não sabiam do que ele era capaz, ok? Então quando nós pensamos e lemos esse texto, ele é impressionante, porque ali estava o discípulo e Jesus correndo risco de vida no mar. Jesus, porém, a Bíblia diz, estava dormindo. Agora, você imagine isso. Você tem que visualizar a cena. O barquinho sendo jogado, e não era um barco grande, era um barco pequeno, sendo jogado de um lado para o outro, era um barco raso, então a água vinha por cima. Então Jesus, naquele ponto, já devia estar todo encharcado, mas a Bíblia diz que ele dormia tranquilamente. Então imagine essa cena. Jesus lá dormindo tranquilamente, as ondas batendo, subindo, o vento rugindo, e aí os discípulos tentando fazer o que podiam. E agora, lembre-se de outra coisa. Esses homens aí eram pescadores. Era gente que conhecia da coisa. E se eles estavam com medo de morrer, porque o negócio realmente estava complicado, né? Então chega uma hora que eles devem ter pensado assim: não tem mais jeito. Vamos acordar Jesus, porque senão a gente vai morrer. Vamos morrer nós aqui e Jesus. Então é interessante você pensar nessa cena. Você tem dois grupos de pessoas aí, os discípulos e um grupo de um, que é Jesus. Os discípulos todos cheios de medo, apavorados com as circunstâncias que estão acontecendo, e Jesus dormindo no meio daquela circunstância. Ou o barquinho agitando, jogando talvez água nele, talvez ele estava todo encharcado e dormindo. Então, a pergunta que nós temos que fazer: qual é a diferença entre Jesus e os seus discípulos? Eu quero compartilhar com vocês algumas das diferenças entre Jesus e os seus discípulos que a gente pode tirar desse texto. A primeira diferença está na clareza do propósito para a sua vida. Toda pessoa que tem clareza de um propósito para a sua vida, ela é uma pessoa confiante. Ela não tem medo das condições que estão acontecendo. Se você tem uma clareza muito profunda sobre você, sobre quem é você, e o que vai acontecer na tua vida, e quem é o que segura a tua vida, deixa eu te dizer uma coisa: você pode dormir em meio a qualquer tempestade. E talvez você nunca foi no mar, nunca viu tempestade, talvez nunca teve, mas não é só esse tipo de tempestade que a Bíblia fala. Há essa tempestade às vezes que vem quando você perde o seu trabalho, e aí então
as contas não param, né? Vem aí o teu mortgage, ou vem aí o teu aluguel para pagar, vem a conta da água, da luz, vem a conta do telefone, vem a alimentação que tem que comprar, e os outros gastos que você tem que fazer, a gasolina, e coisas, às vezes, relacionadas com o teu carro, e você entra no meio de uma tempestade. Ninguém que está sentado aqui hoje já não entrou, pelo menos algumas vezes, em tempestade. Todos nós entramos. As mais variadas tempestades. Às vezes você entra numa tempestade quando você tem que tomar uma grande decisão. E você não tem certeza, ai meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Então você fica naquela coisa, aquela angústia, e vem aquela angústia em você para tomar uma decisão, e às vezes toma a decisão e toma a decisão errada. Então você estava no meio da tempestade e você acabou afundando na tempestade. Então a pergunta aqui, qual é a diferença? A diferença está na clareza de propósito que você tem para a sua vida. E a tua clareza de propósito que você tem para a tua vida é, por exemplo, no caso de Jesus, nós vamos comparar aqui Jesus e os discípulos. No caso de Jesus, ele sabia tudo o que ainda tinha que acontecer na sua vida. Tem gente que às vezes pensa assim que Jesus foi caminhando, né, enquanto a vida ia levando ele, né, e ele foi lidando com as situações, sem saber muito o que estava lá no fim da história. Como é que ele ia morrer, como é que ia ser o sofrimento. Jesus sabia isso desde o princípio. Desde o princípio. Jesus sabia isso. Jesus sabia. Se você ler os evangelhos aí, está escrito claramente, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer na vida dele. Na vida dele. E ele tinha o controle daquilo. Por quê? Porque você não pode ter controle de coisa que está fora. Que está fora do teu raio de ação. Aí você não pode ter controle. Mas todas as coisas que estão dentro do seu raio de ação, você pode ter controle. E agora vem a palavra. Como é que você tem esse controle? Esse controle se chama fé. Quando os discípulos não estavam podendo controlar as ondas, e pensando que iam morrer, e imagina eles pensando, e Jesus vai morrer com a gente. Imagina eles pensando isso. Jesus então acalma a tempestade e ele diz, aonde está a tua fé? Onde está a fé de vocês? Cadê a fé? E Jesus faz essa pergunta, onde que está a fé de vocês? Então o segredo é a fé. O segredo para controlar todas as tempestades na sua vida pelas quais você vai passar, chama-se fé. Chama-se fé. Mas às vezes nós não podemos exercer a fé, porque nós não sabemos o que é que está acontecendo e não sabemos o que é que deveria acontecer. E nós então deixamos muita coisa que não deveria acontecer na nossa vida. Não deveria. E nós admitimos. Mas muita coisa que nós deveríamos fazer acontecer, nós não fazemos. Aqui está um dos detalhes aqui de alguém que deveria fazer acontecer alguma coisa, os seus discípulos. Eles deveriam, Jesus disse, vão passar lá para o outro lado. Então, eles deviam ter dito, vento, mar, para! Porque nós estamos aqui com o nosso Senhor aqui no barco, e Ele quer passar lá do outro lado. E nós vamos passar lá do outro lado. Essa é a razão que ele fez a pergunta, aonde está a fé de vocês? Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer, por que vocês não exerceram a fé? O que é isso, gente? Tiveram que me acordar, eu estava no melhor do meu sono aqui, me acordaram, e assim acontece às vezes com a gente está acordando Jesus em horas que a gente não deveria acordar Jesus. A gente deveria exercer a fé. E por que a gente não exerce a fé? Então a primeira coisa é, porque às vezes a gente não sabe o que precisa acontecer na nossa vida. A gente não sabe. Não sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida. E nós estamos andando nas circunstâncias, tentando navegar por aí, e vai aqui e vai ali, mas nós não sabemos, não temos um alvo lá no fim. Qual é o alvo? Se você lê a vida do Paulo na Bíblia, é impressionante a vida dele. E ele diz assim, ó, eu corri a carreira,
eu guardei a fé. Quer dizer, ele sabia para onde estava indo. E tem textos que ele diz assim, só sei uma coisa, que o Espírito Santo me assegura que vai ter isso. Ele sabia. Então, às vezes você pode pensar assim, pastor, mas você está falando de Jesus. Jesus é Jesus. Você está falando do Paulo. Paulo foi Paulo. Gente, isso que aconteceu aqui, não aconteceu com Jesus sendo Deus. Aconteceu com Jesus sendo verdadeiramente homem. Verdadeiramente homem. Ok? Verdadeiramente homem. E que aconteceu com Paulo, verdadeiramente homem. E sabe, você tem tudo o que Paulo tinha. E você tem tudo o que os discípulos tinham. Você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você crê, você é selado com o Espírito Santo, com o Espírito da promessa, até para o dia da redenção. Você tem um selo na sua vida. Então, você precisa andar com segurança. E quando você anda com segurança, quando você sabe quem você é, então você tem controle das situações. Porque você sabe qual que é a situação que não é de Deus e qual que é a situação que é de Deus. Não era de Deus morrer naquela tempestade. Por isso eles podiam ter mandado aquela tempestade parar, porque não era de Deus. Imagine. Não era de Deus. E aí Jesus então se levanta e manda parar a tempestade. Jesus, veja só que coisa interessante, capítulo 10 de João. Vamos lá comigo, por favor. João 10, 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou minha vida pelas ovelhas. Por que ele dava a vida pelas ovelhas? Porque ele era conhecido do Pai, ele conhecia o Pai também. E ele sabia a vontade do Pai para ele. E olha, ele sabia como homem. Tão homem, que antes de o Judas vir para trair, ele pega 3 dos seus discípulos e vai orar no monte. E aí os discípulos dormem. Aí Jesus diz, mas vocês não estão podendo vigiar e orar comigo? Nem um pouquinho. E ele diz, vigiai e orai para que não entreis na tentação. E aí quando termina, ele diz, aí vem o traidor. E aí chega o Judas e dá o famoso beijo nele. Aí o Pedro disse, eu sou homem, eu não vou negar você. Todo mundo aí vai correr, todo mundo correu, o Pedro ficou lá, estava armado, tinha uma espada, saca a espada, zip, no servo do centurião, vocês conhecem a história. Mas o camarada deve ter tirado assim, a cabeça meio do lado, cortou a orelha. Jesus vai lá, pega a orelha, cura a orelha dele. E aí então o Pedro vai à loucura. Sabe por quê? Porque o Pedro pensou que ele não ia negar Jesus, ele ia morrer com Jesus, mas ele ia morrer lutando. Não ia morrer a sangue frio. Porque Jesus morreu literalmente a sangue frio, ele se entregou. Ele sabia o que ia acontecer. E quando isso aconteceu no Pedro, Pedro foi. E aí acaba negando Jesus 3 vezes. Vocês conhecem a história. Jesus acaba pegando ele de volta lá no mar da Galileia, né? Restaurando Pedro. Vocês conhecem isso. Então ele conhecia o Pai e o Pai conhecia ele. Veja, o Pai te conhece. Conhece ainda o que não aconteceu na tua vida. Conhece o que ainda não aconteceu na tua vida. A grande pergunta é, você conhece o Pai? Porque aí Jesus diz, como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E que conhecimento que está falando aí? Não está falando de um conhecimento intelectual. Vamos ler a Bíblia, vamos encher a nossa cabeça de Bíblia. Não, está falando de um conhecimento relacional. De andar junto, de passar por aquilo que está passando e saber que Deus está com ele. Exemplo, Jó. No fim da história, Jó disse, eu só te conhecia de ouvir falar. Só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Então, por quê? Por que é possível andar com Jesus sem conhecê-lo? Claro. Eu mesmo acredito que eu estou andando com Jesus e muitas vezes tem áreas da vida de Jesus e do que Jesus quer para a minha vida que eu estou passando. Não estou atento, não estou entendendo, não estou vendo. Eu sou assim.
E você também é assim. Agora, existem diferentes graus nisso. Quando alguém recebe Jesus, a Bíblia diz que é um bebê na fé. Mas aí quando começa a crescer, já não pode ter mais os problemas de bebê. Já não pode ficar de choradeira, de mamadeirinha. Já não pode, tem que comer comida sólida. Tem que estar pronto para a batalha séria. Entenderam? Então Jesus tinha, a diferença está na clareza de propósito. Jesus sabia qual era o propósito para a vida dele. Sua vida estava totalmente entregue na mão do Pai. Versículo 18 aí do capítulo 10. Ninguém a tira de mim. Ele está falando da vida dele. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu, diga comigo, espontaneamente a dou. Tenho a autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus está falando de mandato que ele recebeu do Pai. Qual é o mandato que Deus tem para você enquanto você está nessa nação? Qual é o teu mandato? Ih, pastor, eu acho que Deus não tem um mandato. Espera aí. É impossível que Deus não tenha um propósito para você. Deus é um Deus de propósito. É impossível que Ele não tenha um propósito para a tua vida. E o propósito de Deus para a tua vida é o mandado dele para a tua vida. E você precisa andar como Jesus. Ninguém tira a minha vida. Se você ler quantas vezes tentaram empurrar Jesus ladeira abaixo, tentaram matar Jesus, a Bíblia diz que Jesus simplesmente saía do meio deles. Por quê? Porque ele não podia morrer de outro jeito que não fosse na cruz. E ele não podia morrer de outro jeito que não fosse ele se entregando. É por isso que quando você vai lá no julgamento de Jesus, o Pilatos fica impressionado, fala, mas olha quanta acusação estão te fazendo. Você não se defende, homem? Vê se defende aí, dá uma chancinha aqui, que daí eu te ajudo aí, defende. E ele, zip, porque ele não podia se defender, era capaz que soltavam ele. E aí como é que ficava o mandado de Deus para a vida dele? Como é que ficava? Então ele não podia. Então, vocês estão entendendo? Clareza de propósito. Qual é a tua clareza de propósito? Pastor, eu sei que o Senhor me trouxe aqui para me melhorar a minha vida. Você está falando de que tipo de propósito quando você fala isso? Quando você pensa isso? Propósito que você nunca vai levar para a vida eterna com você. Tudo vai ficar aqui. Você está falando de um propósito muito curto, muito pequeno. Quase que sem sentido. Porque compara esse tempo que a gente está vivendo aqui com uma eternidade. Por isso é que Jesus diz, construa tesouro lá no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra. E lá está a gente tentando. Qual o propósito da tua vida? Para esse ano, o ano que vem? Vamos pegar um propósito mais curto, para não ser tão longo. Tá? Para esse ano, para o ano que vem, qual o propósito para a tua vida? Aí você pode dizer, o propósito para a minha vida, e aí você pode dizer, mas aí vem a segunda pergunta, e como é que você vai viver esse propósito? Você vai viver por você mesmo, tentando você ficar afanado aí, né? Ou você vai viver pela fé? Como vai viver o propósito? Então, certinho esse texto aqui, andando com Jesus sem conhecê-lo. Estava aqui os discípulos andando, estamos aqui nós, às vezes andando com Jesus, sem realmente conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Sem realmente conhecer os princípios de autoridade, sem realmente conhecer a palavra de maneira mais profunda. Às vezes nós ouvimos a palavra e já temos uma ideia na cabeça e enfiamos na Bíblia. Mas não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Sem conhecer mais profundamente a palavra. Ok? Então, olha só. O Pai conhece o Filho, a sua vida estava entregue nas mãos do Pai. Jesus sabia que só podia morrer na cruz.
vivia o seu destino. João 12, 27, por favor. Vai aí no João 12, 27. Olha o que diz aí. E agora está angustiada, ó minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me nesta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. E sabe o que é que está atrás desse texto? Está atrás aí os gregos. Vêm os gregos, chegam para um dos discípulos e dizem, nós queremos ver Jesus. Aí o discípulo faz assim, grego, será que Jesus vê grego? Será que Jesus fala com grego? Não sei. Pss, 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 vem cá. Tem grego aí querendo ver Jesus. Outro discípulo, não sei. Melhor a gente falar com Jesus. E aí os dois vão falar com Jesus para saber se Jesus recebia os gregos. E Jesus então diz isso. É chegada a minha hora. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Mas e aí Jesus está pensando e ele sabe o que vai acontecer. E aí a alma dele entra num rebuliço. Entra num rebuliço. Numa tempestade. E ele diz, e agora está angustiada a minha alma. E o que é que eu vou dizer? Salva-me dessa hora. Ele está falando da hora da cruz. Mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Então eu não vou dizer salva-me. Eu tenho que passar por isso. Então, os problemas que nós passamos, todos eles, existe uma coisa que nós devemos ter clareza quanto a eles, quanto aos problemas que nós estamos passando. Está dentro da vontade de Deus, Deus está permitindo, ou é uma coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Se não tem nada a ver com a vontade de Deus para a tua vida, você tem que se levantar e entrar em luta. Nós precisamos discernir. Porque se a gente não discernir, nós estamos em problema. Nós estamos engolindo o que o diabo quer que a gente engula e nós não estamos lutando pelo que Jesus quer que a gente lute. Eu vou ser honesto para vocês. Posso ser honesto? Se eu tomasse aqui uma navezinha do tempo e eu não conhecesse a história do Jó, como eu conheço, e eu fosse lá para o lado do Jó, sabe o que eu ia fazer? Eu ia chegar no Jó e disse, dá licença, seu Jó, vem cá. Em nome de Jesus, está amarrado toda essa doença, toda essa coisa. Você já pensou eu amarrando algo que Deus está liberando? Nós, como crentes, vivemos fazendo assim, por falta de discernimento. Amarramos o que Deus está soltando. Eu sou crente, né? Eu ia lá e eu ia dizer, não. O que é isso, Jó? Você está apodrecendo em vida, porque diz que deu uma lepra nele, que os amigos dele não podiam nem chegar perto. Ele cheirava mal, podre. Eu ia olhar para o negócio dele e falar, isso não é de Deus. Não é de Deus. Sabe por quê? Por uma visão contaminada que a gente tem do mundo. A gente pensa que, porque a gente anda com Deus, a gente só tem que estar nas horas boas. Só tem que acontecer coisa boa. Deus está aqui para mim ficar numa boa. Eu sou o Deus de Deus. Ele tem que trabalhar para mim. E se ele não trabalhar para mim, eu reclamo dele e eu abandono ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós estamos passando. Agora, não quero deixar você confuso. Então eu quero dizer isso. Se você estiver passando um perrengue aí, e esse negócio vem de Deus, não desespere. Porque nada que venha de Deus deixa de ter propósito. Se você está passando esse perrengue, e isso está vindo de Deus, fique firme. Sabe por quê? Porque Deus está querendo te levar para um segundo estágio. Olha o Jó. E aí lá no 42, Deus diz, e os amigos do Jó falaram tão mal contra ele, e Deus diz assim, vem cá vocês três aí. Se vocês forem lá e o Jó não orar por vocês, vocês estão no sal. É eu contra vocês. Então vai lá, se o Jó orar por vocês, eu perdoo. Se ele não orar, já pensou que caramba, julgamos o homem, fizemos tudo. E aí eles vão e oram. E diz a Bíblia, se você ler com cuidado, leia com cuidado,
Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. E ele passou a ter tudo o dobro do que já tinha. O que é que Deus estava querendo com Jó? Levar ele para um nível superior. Todas as coisas têm um propósito. Até aquelas que a gente não gosta. Deus está querendo levar a gente para um nível superior. Porque Deus é um Deus de propósitos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então Jesus ia para a cruz, não tinha outro jeito. Ele tinha que ir. A sua segurança vinha de sua vida prática baseada em suas convicções. João 4,34. Escutem isso lá. Leiam isso. 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que me alimenta. Isso foi dito naquele contexto que Jesus estava na beira da cidade de Sicar, no poço de Jacó. Os discípulos tinham ido comprar comida. De repente eles voltam, veem Jesus falando com a mulher samaritana. Eles falam: mãe, nós cuidamos tanto para não tocar naquele samaritano, agora vem aqui, Jesus está falando com uma mulher. E essa mulher ainda era reconhecidamente uma mulher de não bom caráter. Já tinha 5 maridos e o que tinha, ela tinha tomado de um ou outro. Já não era dela. E aí Jesus estava lá conversando. E aí ela vai embora, sai, vai contar o testemunho lá na aldeia, né, na cidadezinha. E os discípulos ficam ali tudo meio sem jeito. E eles dizem: mestre, come. Aí Jesus disse: uma comida eu tenho que vocês não conhecem para comer. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Eles ficam: ai não, a gente passou tudo isso para ir lá e agora eles já deram comida para ele. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando dessa comida que tem que ser a tua comida e a minha comida. Ele estava falando da clareza de propósito para a sua vida. Gente, a clareza de propósito na sua vida tem que ser igual comida. Ela tem que alimentar você. Você tem que viver por isso. Pergunta para mim aí: ô pastor, de onde que vem a clareza de propósito de Jesus? Vem da sua identidade. João capítulo 17, coloca lá para mim, por favor, versículo 4 até o 7. João 17. Ele está orando, é a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. Irmão, você pode dizer isso? Irmã, você pode dizer isso? Você está fazendo tudo que Deus quer que você... Eu consumei a obra. Próximo versículo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que ele está falando? Da identidade dele no céu e da identidade dele na terra. Ok, vai para frente, já estamos aí, né? Manifestei o teu nome aos homens, que me destes do mundo, eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Às vezes a gente fica querendo pegar o que não é, né? De Deus. Eram teus, o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Agora eles sabem quem eu sou. Assim como eu sei quem eu sou. Então, da onde é que vinha essa certeza de propósito? Da identidade dele. Nós falamos aqui domingo passado só sobre identidade. Eu espero que você tenha sido abençoado domingo passado, se você estivesse aqui. Falamos sobre identidade. Mas identidade é uma coisa tão séria que tem tudo a ver com a sua vida cristã. Ela pode tornar você um cristão muito bem sucedido ou um cristão perdedor, como tem tanto aí, né? Vamos para frente aqui para terminar, né? A falta de clareza de propósito dos discípulos. Nós vimos a clareza de propósito de Jesus. E ele é o nosso padrão. Ok? Olha para Jesus, ele é o teu padrão. Mas agora nós vamos ver a falta de clareza
de propósito dos discípulos. Vamos lá? Mateus 4,19. A falta de clareza de propósito vem da falta da clareza de identidade. Mateus 4,19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus está fazendo com eles? Dando uma identidade para eles. Então vocês vão ser pescadores de homens. E a tua identidade de pescador de homem vem de mim. Vinde após mim. E eu vos farei. Vocês não são. Mas eu vou pôr uma identidade em vocês. Eu estou dando uma identidade para vocês. A nossa identidade vem de Jesus. Não é criada por a gente, não vem de outro lugar. Amém? 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Próximo versículo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se põe a luz debaixo da cadeira. Onde que estão as luzes? Aí em cima. Nenhuma luz debaixo da cadeira, não tem sentido. Então, vós sois. Está falando de você. Você é sal na terra. Você é luz no mundo. Essa é a sua identidade. E você é pescador de homens. Porque a mesma ordem para os discípulos lá, quando Jesus chamou, ele dá lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. A mesma ordem. Nós somos pescadores de homens. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas às vezes, nós estamos andando com Jesus sem conhecê-lo. E sabe qual que é a pior coisa? É que os discípulos estavam ali com Jesus ali e tal. Mas hoje, Jesus está dentro da gente. Jesus veio, meu Pai o amará e viremos para Ele e nele faremos morada. É o Espírito Santo que vem e vem habitar no teu espírito. É Jesus habitando no teu espírito, é o Pai habitando no teu espírito. E às vezes a gente está numa confusão. Da onde vem a confusão? Porque nós não estamos andando no espírito. Nós estamos andando na nossa mente, que é a nossa alma, que é as nossas emoções, que é as nossas decisões feitas aqui, ok? Que são os nossos pensamentos, que são as coisas que a gente quer. Andando na carne. É por isso. Andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Amém? Gálatas, está escrito isso. E aí vem lá o fruto do espírito. Andai no espírito. Então onde que está o problema? Onde é que estava o problema dos discípulos? Eram mais religiosos do que cristãos. Às vezes a gente está mais na religião do que no cristianismo. O que é a religião? São os conceitos que já estão por aí. Ah, mas alguém disse que a coisa é assim. Alguém disse, é? Você foi lá confirmar? A gente tem que ser igual os crentes de Bereia. Se alguém diz alguma coisa, mostra aqui na Bíblia. Onde é que está? Vai confirmar. Então, olha só. Clareza, falta de clareza. Lucas 9, 53, 55. Vamos lá? Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E o que está falando esse texto? Jesus chegou num certo lugar. E não o receberam. Porque o aspecto dele era como quem ia para Jerusalém. Sabe o que é que Jesus estava indo fazer em Jerusalém? Se entregar, morrer, ser crucificado, ser açoitado. Tudo aquilo que você sabe que está escrito. A clareza da nossa identidade, vai depender a clareza do que Jesus fez por nós. Se você souber o que realmente Jesus fez por você,
você vai saber realmente quem você é. Ok? Porque quem você é não é quem o pastor diz que você é. Não é quem o profeta Samuel diz que você é. Chegou o rei, está na presença do Senhor. Ei, Samuel, você vê o exterior, eu vejo o coração. É quem Deus diz. Então, temos que parar de aceitar coisas que não vêm de Deus para a nossa vida. Amém? Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Eu estou indo para Jerusalém para que tudo que está escrito sobre mim aconteça. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Próximo. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Vamos para frente. Mas eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. A luz ao redor de mim se fará noite. Agora veja, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Vamos para frente? Pois tu formastes o meu interior. Aonde que começa a tua história? Aqui está começando quando você estava sendo formado. Um óvulo da tua mãe é fecundado por um espermatozoide do seu pai. Está começando aí a história. Só que a tua história não começou aí. O texto começa aí. Mas se você ler outros textos, a tua história começou quando Deus pensou em você na eternidade. E lá na eternidade, isso aqui estava tudo já prontinho. Tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Vamos para frente? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Vamos para frente? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Próximo. Substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, aí para frente, deles ainda havia. Esse é você. O meu irmão, esse é você. Agora, o que é que eu e você temos que fazer? Só andar no que Deus escreveu. Não sair nem para a direita, nem para a esquerda. Esse foi o conselho para quem? Que Deus deu para quem? Josué. Não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda. Tenha cuidado de andar direitinho aí e você vai ser bem sucedido aonde você for. E como andar em clareza de propósito? Lucas 8, 25. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? A vossa fé. A vossa fé, irmãos. Diga comigo, a minha fé. Diga assim, a minha vida diária tem a ver com a minha fé. Porque a Bíblia ensina, Romanos 1, versículo 16 e 17. Porque o justo andará por fé, como está escrito, de fé em fé, pois o justo anda pela fé. Então, nós precisamos só andar pela fé. Agora, não é uma fé boba, não é uma fé assim, não é uma fé zen. Deus está querendo que eu faça. Não, é uma fé na palavra de Deus, é uma fé na pessoa de Jesus, é uma fé em que Deus é uma fé que tem uma substância.
Sabe, quanto mais a palavra de Cristo você escuta, mais fé. Porque a fé vem pela palavra. A fé vem pela pregação. Hoje, você tem que sair daqui com mais fé do que você estava, por causa da palavra. Você tem que sair daqui para exercer a tua fé, por causa da palavra. Agora, veja só, o último versículo, Judas. Judas é um livrinho pequenininho, só tem um capítulo. Vamos lá. Judas 1:3. Diligentemente em descrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Tem santo aqui? Quem é santo, levanta a mão. Aleluia. Se você não levantar a mão, você está com problema. Porque santo não é quem tem uma coroa assim. Isso não é santo. Não. Santo é quem foi santificado pela morte de Jesus. Quem foi tornado santo. Ok? Então, essa fé foi entregue. Jesus veio e te deu. Mirela, toma fé. Peitinho, toma fé. E assim foi entregue. A gente não tem fé da gente mesmo. Nós podemos até ter uma fé natural, mas aí não está falando dessa fé. Aí está falando da fé espiritual, da fé de Deus. Da fé de Deus. E você tem a fé de Deus. Então a maneira de você andar com propósito é ter fé de Deus. Nossos problemas, às vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos nos impedem de praticar a fé. Às vezes nós estamos pensando que, pastor, hoje eu não levantei bem, pastor. Pastor está mal, dormi mal, levantei mal. Hoje vai ser um dia difícil. Isso é emoção, isso é emocional. Fé não é isso. Fé é independente de tudo isso. Como você sente, como você não sente, é independente. A fé de Deus, e ela está no teu coração. Amém? Fé é algo para a vida diária. Oséias 6, versículo 3, e esse é o último versículo. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a como chuva serôdia que rega a terra. O problema é a falta de conhecimento de Jesus. E a Bíblia está dizendo, conheçamos e prossigamos a conhecer.